Shalom. Hoje nós vamos falar um pouquinho, é um pouquinho mesmo, porque tem muitas observações e muitos ensinamentos sobre Yom Kippur. A palavra Yom quer dizer dia, Kippur pode ser traduzido por perdão, dia do perdão ou dia da expiação. Diz o texto bíblico: aos 10 dias deste 7º mês é o dia das expiações. Convocação da santidade será para vós, e afligireis as vossas almas. Dia de descanso solene é para vós, e afligireis vossas almas aos 9 dias do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso dia de descanso, ou dia de sábado. A palavra Shabat quer dizer cessar. Esse é o mandamento bíblico concernente ao Yom Kippur, o dia da expiação, um dia no qual o jejum, a oração, a penitência denota santidade e solenidade desse dia. Esse dia está entre os 10 dias de penitência que se inicia em Rosh Hashanah, né, no início do ano novo judaico. Então, já no primeiro mês, no 9º dia, começa-se o dia da expiação. Existem algumas questões importantes que temos que entender dentro do Yom Kippur. O principal é o conceito de Teshuvá. Teshuvá é arrependimento, a tradução popular, mas profundamente significa retorno. Teshuvá não é tristeza, é mudança de atitude. E nesse dia, os costumes do Yom Kippur são rigorosos. São 25 horas de jejum, que se inicia na véspera, como já é de domínio público. O dia judaico inicia-se no pôr do sol. De um pôr do sol ao outro pôr do sol. Não se marca uma data judaica da meia-noite, porque não é um costume judaico o dia terminar à meia-noite. Isso aí já é um costume mais moderno. Os judeus sempre seguiram a tradição de o pôr do sol ao pôr do sol. No Yom Kippur não é proibido apenas trabalhar, mas comer e beber. São 25 horas, o principal costume, de jejum total. Isso inclui o sentido mais amplo, a abstinência de todo prazer. Isso significa tomar banho, untar o corpo, usar sapatos de couro, manter relações conjugais. Esse ano, o Yom Kippur cairá na quarta-feira desta semana de setembro, do dia 16 de setembro, a véspera de Yom Kippur. O serviço inicial normalmente começa com o Konidre, com a sua melodia tradicional. A oração do Konidre é onde você tem um misto de devoção e alegria e temor. Normalmente, a ideia é de que você peça perdão pelos votos não cumpridos. Você faz uma anulação dos votos que você não deseja cumprir. Esse é um preceito. Supõe que essa oração foi composta pelos judeus espanhóis no tempo do rei Ricardo, mais ou menos 586 a 601 da Era Comum, depois das perseguições promovidas contra os súditos judeus. Ele forçou que esses convertessem ao catolicismo. Então, com a chegada de Yom Kippur, eles se reuniam clandestinamente para oferecer suas preces. E neste momento, aqueles que foram usados a forma de coação, né,
para mudar de religião, e eles então faziam orações quebrando aqueles votos que eles foram forçados a fazer. E acabou que essa prece se estendeu para todas as nações vizinhas, terras vizinhas, provavelmente através da migração desses judeus. Essa fonte dessa informação está no Mazor. O Mazor é um livro especial usado em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Normalmente o judeu, ele utiliza em todos os seus serviços o Sidur. O Sidur quer dizer ordem. Aqui está o Sidur completo do rito Askenazim, né, o rito de origem do norte da Europa. Tem também o rito Sefaradi, de judeus de origem espanhóis, mas todos usam Sidur. O Sidur é utilizado no dia a dia do judeu em todo o ano corrente. Chega nessa festa de Rosh Hashanah e Yom Kippur, se utiliza-se o Mazor. O Mazor tem todas as fontes de informações que estamos lidando. O Mazor, que está na minha mão, é Askenazim. Normalmente, se faz orações de confissão no dia de Yom Kippur, um dia voltado todo, você fica na sinagoga. Normalmente a tradição se usa roupa branca, nada de couro, não se usa perfume. Naquele dia também não se banha, a não ser que for uma coisa muito necessária, questão de saúde. Não se faz jejum se tiver, por questão de sobrevivência, a pessoa tiver desnutrida ou nessa situação, ele não pode fazer jejum. Só nesse caso é liberado por questões médicas, mas todos são obrigados a fazer o jejum. Normalmente, essa data ela tem importância bíblica muito profunda, porque ela também está ligada ao dia que na época do Israel bíblico, todo o povo ia perante ao sumo sacerdote. O sacerdote, na época do templo, do Bet HaMikdash, tanto o primeiro quanto o segundo templo, o sumo sacerdote lançava sorte sobre 2 bodes, e ali um para Azazel e outro para o Eterno, e ele fazia expiação pelo povo, mas antes ele fazia expiação por si mesmo, depois fazia a expiação pelo povo e pelo santuário. Ali todos os pecados do ano, todos os pecados eram confessados. Aquele que não confessasse seu pecado, ele era eliminado do povo. Então é um dia de julgamento, é um dia solene. Depois da Pessa, que é a Páscoa judaica, a data mais solene, importante e de temor e de alto significado espiritual e de conexão com Hashem, ou seja, Hashem quer dizer com o nome, com o Eterno, é Yom Kippur. Yom Kippur, ele tem um ritual específico, que é voltado para a confissão dos pecados, para a reflexão, para o retorno. É um momento em que se reúne para fazer um balanço geral de tudo que se fez no ano. A mensagem especial de Yom Kippur é que nós devemos ao Criador prestar contas e devemos mudar o nosso caminho, porque Ele nos convida a techuvá, ao retorno. O Eterno não quer que nós sofremos além do que já sofremos na vida pelos pecados. Ele quer que nós retornemos. Tanto que na tradução judaica, que aquele que retorna, aquele que arrepende, é considerado mais importante do que o justo, que é o Baal Teshuvah. Porque aquele experimentou o pecado e escolheu viver do lado do Eterno. Essa é a mensagem central de Yom Kippur. Yom Kippur traz uma ideia de perdão, retorno, recomeço
E, acima de tudo, acreditar que o homem pode mudar. O homem tem a centelha divina e ele tem, todo momento, a oportunidade de mudança, de correção de rota. Essa é a mensagem central da festa de Yom Kippur, que no caso se torna a primeira depois de Rosh Hashanah e a 7ª festa contando depois da Pessa. Que o Eterno nos abençoe. Muito obrigado por ter ficado conosco. Esse aqui é um pequeno ponto e falaremos mais, porque é uma festa tão profunda que tem muitas questões para ser exposta. E nesse ficaremos com essa mensagem principal, que é a mensagem de retorno. Techuvá. Techuvá, Tzedakah e Tefilá, ou seja, retorno, justiça social e oração. São as 3 bases sobre quais o mundo está sustentado.